Oiê, preciosas e preciosos, tão amadinhos do meu coração. Como é que vocês estão? Espero que estejam bem, curtindo o domingo, se divertindo, interagindo com a família, com os amigos, tirando tempinho para descansar. Final de semana é bom, né? Antes de eu começar a mensagem da semana, vou fazer uns adendos. Alguém me pediu para falar sobre narcisismo e empatia. E no conteúdo dessa mensagem havia uma salada equivocada. Aqui no canal tem o tema narcisismo e tem o tema empatia, tá? Mas de toda forma, eu posso trazer esse tema assim que possível. Mas narcisismo e empatia não são opostos e não são extremos. O narcisismo é uma patologia. O empata não é que haja pessoas empatas. A palavra empata vem de empatia. Todo ser humano possui empatia. Então, quer dizer, não existem empatas, existe a empatia. Todo ser humano é dotado de empatia. Alguns reprimem, inclusive totalmente a empatia, outros manifestam empatia vez ou outra e outros deixam fluir a ponto até de existir a hiperempatia. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? Todo ser humano possui empatia. Nem todo ser humano é narcisista. Não se diz nos termos, por exemplo, da psicanálise, empata. A pessoa possui empatia. Toda pessoa possui. Nós vamos nos referir a ela como empata no sentido dela manifestar bem a empatia a ponto de estar explícito. No campo espiritual, a pessoa flui a ponto de se tornar hiperempata. Então, na espiritualidade, há a hiperempatia, que vai além do plano físico, onde o indivíduo pode sentir o outro até fisicamente. Por exemplo, se uma pessoa tem um sintoma, ela sente os sintomas. Se a pessoa está com vibrações, energias, emoções, sentimentos intensos, quem tem a hiperempatia consegue sentir também. O empata, ele fica mais dentro do campo físico, né? Porque a empatia é uma capacidade cerebral do próprio ser humano. Está lá no hemisfério direito? Direito? Não, está no hemisfério esquerdo. Ou é direito? No direito. A empatia está no hemisfério direito, o que seria relativo, por exemplo, à energia yin, né? Então, assim, todo ser humano possui empatia. É uma característica humana. Através da espiritualidade, a empatia ela pode ser potencializada com a manifestação, por exemplo, de um dos dons. O dom da revelação, a empatia se eleva para hiperempatia a ponto da pessoa ler a vibração, a energia, emoções e sentimentos.
Lembrando também que ler o outro é uma capacidade de todo ser humano. Não é místico, não é sobrenatural isso, não é dom ler o outro. O outro sempre nos será um espelho. Então, obviamente, com o passar do tempo, quando as pessoas elas vão se inserindo cada vez mais em padrões, em condicionamentos, elas vão perdendo a capacidade ou a consciência de que lê o outro. Lê o outro através da identificação. Então, antes da empatia, existe a identificação. Eu reconheço no outro aquilo que está ou já esteve em mim. Por exemplo, quando eu vejo uma pessoa chorando, o modo como ela chora, eu identifico esse choro. Eu sei pelo que, mais ou menos, ela está chorando, mas nunca será os motivos do choro. O choro é identificável, todo mundo chora. Sempre será sobre o sentir. Todo mundo sente as mesmas emoções, os mesmos sentimentos, uns com mais ou menos intensidade, mas todos vão sentir. Os motivos serão diferentes, mas o choro é igual para todos. Então, à primeira vista, todo mundo é capaz de identificar no outro aquilo que já sentiu, seja fisicamente, seja interiormente. Além disso, vem a empatia, onde há uma intensidade a ponto de ser como ler o pensamento do outro, como estar na pele do outro, como enxergar através dos olhos do outro. Além disso, vai a empatia, hiperempatia. O narcisismo é uma patologia, uma falha de desenvolvimento da psique. Né? No teor da mensagem está alguma coisa sobre hereditariedade. Cada caso é um caso. A gente da saúde mental nunca determina como fato algo sem antes uma análise prévia. Nada é generalizável, então cada caso é um caso. Há casos de hereditariedade, há casos que não. É como, por exemplo, o câncer. Há o câncer hereditário, há o câncer que não é. Então, assim, nada deve ser generalizado. Narcisismo não tem nada a ver com empatia. Uma pessoa que não tem empatia, ela não é narcisista. A ausência de empatia aponta a possibilidade de psicopatia. Mas isso é um assunto bem mais complexo, também exige análise. O narcisista, ele pode ter empatia, claro. Todo ser humano tem empatia. O narcisismo, ele pode se desenvolver com bastante eficiência quanto mais a pessoa tiver empatia. A empatia não é nada espiritual, não é um dom, é um traço da característica humana, tá? Futuramente eu falo sobre isso. Desculpa. Ai. Eu gravar de dia é uma coisa impressionante. Ai, vamos abaixar os toques também, né? Outra questão gente, toma cuidado com esses anúncios internet afora. Se há anos atrás já era preciso ter cuidado com a internet, quem dirá agora?
Ainda mais com a inteligência artificial. Tem muita propaganda, por exemplo, feita totalmente com a inteligência artificial, o que já aponta propaganda enganosa. Eu não sei se vocês sabem, propaganda enganosa é crime aqui no Brasil, né? Então, quando vocês se depararem com uma propaganda desse tipo, denuncia para sair do ar. Porque você ajuda, contribui para que outras pessoas não tenham acesso a esse tipo de anúncio e diminui os riscos de alguém ser enganado. Então, alguém me perguntou se na magia branca é possível fazer amarração do amor. A pessoa viu isso num anúncio e ela já viu em um vídeo meu que na magia tradicional nós não fazemos feitiços, simpatias, amarrações. E você tá super certo. Toda magia é branca. Não existe magia negra. Quando a magia é negra é feitiçaria. Na magia não se faz feitiços. Não se pratica feitiçaria. Quem pratica feitiçaria é o feiticeiro. Simples assim. Uma das máximas da magia tradicional é: não se pode usar a magia para interferir no fluxo natural, nos processos do outro. E também outra máxima é: não se pode usar a magia para fazer uma pessoa se apaixonar por você. Mesmo que a pessoa esteja afirmando que esse ritual de amarração do amor seja da magia branca, não é. Toda magia é branca. Não existe magia negra. Quando alguém diz magia negra, é feitiçaria. A feitiçaria faz amarração para fazer uma pessoa ficar presa a você. Não quer dizer que ela vai te amar. Pode ser que ela se apaixone? Pode. Toda a paixão é passageira. Dá na mesma. Embora, quando você força isso, quando você interfere no processo da vida de outra pessoa, isso se reverte contra você. Então, não. Os magos e bruxos, no mínimo, podem fazer poções, mas não é que nem nos contos de fadas, não, tá? Poções se dá nome a toda alquimia com ervas, com plantas, normalmente para criar medicações homeopáticas líquidas, como chás. Essas são as poções da magia. Poções para outra finalidade que não seja a cura é feitiço, entende? É interessante vocês estudarem sempre a etimologia das palavras. No começo, quando eu passei a falar aqui da magia, muita gente criticou e disse assim: mas Deus condena a magia, a feitiçaria, porque está escrito na Bíblia. Eu não sigo a Bíblia, né? E eu sei que sim, está escrito na Bíblia que a feitiçaria não é bem vista, mas a magia não é feitiçaria. Tem muita gente aí que faz feitiço e se intitula mago ou bruxo, maga ou bruxa, mas é contraditório. Porque magos e bruxas não fazem feitiços. É por isso que é magia branca. Toda magia é branca. Então, assim,
Nunca, nunca faça nenhum ritual de amarração para prender uma pessoa a você por amor. Isso também não é amor. Uma pessoa que ama, ela deixa livre, ela não tenta prender ninguém não, tá bem? Então tá. Vamos direto à mensagem da semana, porque já foi 15 minutos de falação. Já fiz minha oração, já abri aleatoriamente as gotinhas de luz e já marquei. Dessa vez, com certeza, a introdução não vai ter nada a ver, né? Porque também não teve introdução, só teve adendos. Agradeço os hypes, as curtidas, as doações. Vocês são pessoas muito generosas, viu? Que o universo e a espiritualidade retribua vocês. Não porque vocês tenham feito isso para receber algo em troca, né? Mas que retribua vocês em porções dobradas, sacudidas e recalcadas, que nem o pipoqueiro faz. Sabe como o pipoqueiro faz? Ele pega o saquinho, ele enche de pipoca, o saquinho tá cheio, ele dá uma sacudida, joga mais. Tá cheio, ele dá uma batidinha e joga mais. Tá derramando pipoca e ele tá enchendo. É assim, porções dobradas, sacudidas e recalcadas, que nem o pipoqueiro quando faz o seu saquinho de pipoca. Que o universo, a espiritualidade te retribua da mesma forma, tá bem? Então tá. Vamos ver. Primeira mensagem, lembrando, são 2 mensagens e 2 confirmações. Palavras inúteis. Pronunciar uma palavra na escuridão da ignorância é como escrever com uma caneta sem carga. É interessante que na mensagem da semana passada foi citada a escuridão da ignorância, né? Pronunciar uma palavra na escuridão da ignorância. É essa questão que eu sempre trago sobre a responsabilidade de se falar, seja para o outro indivíduo, seja para um grupo, seja publicamente. Quando nós abrimos a boca, é necessário muita responsabilidade, porque tudo que você pronuncia fica na tua mente, tudo que o outro ouve fica na mente. Não pensa você que essa história de entra por um ouvido e sai pelo outro deve ser compreendido de modo literal. Isso é uma metáfora. Isso é uma metáfora que simboliza a pessoa, ela ouviu, mas não ouviu. Ninguém esquece nada do que vê, do que sente, do que ouve. No mínimo, ela pode reprimir. Dependendo do que for, fica armazenado no banco de dados de memória. Mas tudo continua lá na mente. Mesmo aquilo que nós não temos consciência, ou seja, não lembramos, pode se manifestar, por exemplo, através de sonhos. É preciso responsabilidade quando a gente abre a boca. É preciso admitir que a gente não sabe algo, ou se sabe, conhecer o próprio limite ao falar sobre alguma coisa. A realidade, assim, atualmente a mente das pessoas está tão bagunçada. Isso é tão perigoso porque potencializa muitas patologias que as pessoas estão desenvolvendo, psicológicas, psiquiátricas, emocionais, sentimentais. É como se muitas
pessoas tivessem perdido a noção, o senso de limites para tudo, inclusive para falar, para se comunicar com o outro. Também está muito comum assim a preferência pelo que é falso, pelo que é superficial, pela mentira. Está tão enraizado o conceito de a verdade dói, mas nunca ninguém explicou por que a verdade dói. Ela dói porque ela vai contra uma expectativa nossa, ela vai contra aquilo que queremos que seja de determinada forma. A postura de ter que admitir ou assumir ou aceitar não é confortável. Essa é a dor que a verdade causa, o desconforto. Pronunciar uma palavra na escuridão da ignorância é como escrever com uma caneta sem carga. Embora que dê a mesma impressão da metáfora, entra por um ouvido, sai pelo outro, jogar pérolas aos porcos, não é literalmente assim que funciona. Não chega a esse extremo de é como escrever com uma caneta sem carga. Porque uma palavra pronunciada é uma vibração lançada em determinada frequência. Ela vai seguir rumo a outra frequência que está no mesmo nível. Quando ela encontra, ela reverbera, volta. A palavra pronunciada, ela vai de encontro a outra pessoa e, ao entrar em outra pessoa, vai causar um efeito, bom ou ruim. E por mais que pareça que o outro não ouviu nada, tá lá. É que nem, por exemplo, eu sempre achei interessante com meus filhos. Toda vez que a gente precisou discutir, entre aspas, algum assunto, principalmente enquanto eu criava eles, eu dei a liberdade deles me responderem, deles me questionarem. Então, toda vez que eu dizia e falava, olha, não é legal você agir dessa forma, por causa disso, disso e disso. Eles rebatiam, respondiam. Mas por quê? A outra pessoa fez assim, assim comigo, eu fiz mesmo. Havia um tipo de debate para chegar num consenso. Às vezes, principalmente na adolescência, dava a impressão que eles não tinham ouvido nada, eles não prestaram atenção, eles deixavam transparecer que era indiferente a minha opinião que eu estava falando. Só que de 3 dias a uma semana voltava eles tocando naquele assunto. Olha, mamãe, eu andei pensando sobre aquilo que você falou, me desculpa, você estava certa. E não era sobre eu estar certa ou errada. É sobre eu ter mais experiência de vida. Quando a mãe ou o pai comunica algo para os filhos a fim de auxiliá-los no crescimento, é porque eles já passaram por aquilo, a experimentação, sabe? Nós já passamos e já sentimos tudo que nossos filhos estão conhecendo. Nós queremos poupar. Às vezes a impressão é que foi falado e ignorado. Foi falado e a pessoa não ouviu. Não se engane. A partir do momento que você comunicou com outra pessoa, ela ouviu, entrou, tá na mente, tá no cérebro. Responsabilidade é importante. Vamos ver a confirmação? Sabedoria da alma. Os homens ignorantes pensam que
tirando o ego. Ai, vou ler de novo. Os homens ignorantes pensam que tirando o ego do quê? Do pavão, a beleza de suas penas não mais existirá. É estranha e controversa essa frase, porque as gotinhas de luz são 365 pensamentos baseados na sabedoria dos mestres do Oriente. Como foi escrito por um brasileiro, as gotinhas de luz, conclui-se que são adaptações de pensamentos dos mestres orientais. Como Shimada cresceu dentro da sabedoria oriental, né, sendo instruída através da sabedoria oriental, o ego aqui ele está como um tipo de metáfora, visto que na individuação, por exemplo, que é totalmente oriental, quando eu tenho a consciência que eu sou um com o todo, quem sou eu? Se eu sou um com o todo, quem na verdade sou eu? Eu sou o todo. Quando alguém chega neste nível, não há mais ego. Não havendo ego, não há animal na dominância. O animal continua existindo, vivendo, se manifestando, mas ele tem limites, ele tem senso, ele tem noção. Por quê? Porque é a essência que está na dominância. Por isso, sabedoria da alma. Tá quase vindo o tema do vídeo. Então, vamos endireitar aqui dentro da sabedoria oriental a frase que está muito ocidental, né? Os homens ignorantes pensam que, tirando o ego do pavão, a beleza de suas penas não mais existirá. É a confirmação da responsabilidade ao pronunciar palavras, né? Aqui, na mensagem na confirmação, está pedindo atenção quando, ao falar, houver a tentativa de depreciar outra pessoa como um recurso para diminuí-la, depreciá-la. Atacar o ego de outra pessoa não torna a pessoa menos do que ela já é. Alimentar o ego torna o ego obeso, mas a sensação de ser melhor ou maior é apenas daquele ego. Não quer dizer que a pessoa seja, porque é tudo de dentro para fora. O que você é se reflete fora. Atacar o ego de outra pessoa, não, filha, para. Atacar o ego de outra pessoa não vai fazer ela deixar de ser quem ela é. Se alguém ataca o seu ego, você continua sendo você. Não se deixe afetar por quem ataca o seu ego ou por quem aparece para você com o ego inflado, se achando maior que você, superior a você, porque também não existe isso. Cada um aqui neste planeta é muito bom na própria vocação, naquilo que
foi chamado para fazer no seu propósito de vida, naquilo que decidiu realizar. Ninguém será igual a ninguém nesse sentido. Portanto, ninguém é maior ou menor que ninguém. Todo mundo é muito bom naquilo que se determina a fazer. O quão bom uma pessoa é naquilo que faz, não está naquilo que ela diz, está naquilo que ela faz. Tudo é movimento, a ação é movimento, é que nem a autoafirmação. Eu fico muito irritada quando alguém chega para mim e fala: eu não sei porque eu estou passando por isso, eu sou uma pessoa tão boa. Quem é alguma coisa de fato não sai dizendo que é, viu, gente? Isso é autoafirmação. Ai, eu sou muito usado pela espiritualidade. Ai, eu sou uma pessoa tão boa. Ai, eu sou tão generosa. Ai, eu faço bondade para tanta gente. Não, não faz. Não é nada disso. Porque quem é não faz. Sabe por quê? Tudo isso corresponde a estados de espírito. A pessoa simplesmente é. Ela sendo, ela não anuncia para ninguém. Todo mundo vê. Tá explícito. Por quê? Porque se reflete nas atitudes. Daí um bom motivo para falar menos, ouvir e observar mais. Quer parar de bagunçar minha cama, criatura? Os homens ignorantes pensam que, tirando o ego do pavão, a beleza das suas penas não mais existiria. Entende a metáfora? Ah, peraí, que a minha filha tá jogando meus travesseiros tudo no chão. Falar pra vocês, tem dia que a Lupita fica parecendo aquelas crianças birrentas peralta, sabe? Ela tava jogando meus travesseiros tudo no chão. Pensa uma pessoa que gosta de travesseiro almofada. Então imagina você tirando o ego do pavão. Ataca o ego dele. Vira pra ele e fala: você se acha, né? Você nem é tudo isso. Se não fosse as tuas penas, você seria um horror. Isso não altera a beleza das penas do pavão. Isso não altera a beleza do pavão. Nada do que é dito vai alterar quem é o pavão. Entende? Nada do que dizem contrário a você, nenhum ataque contra você vai mudar quem você é. Você é quem você é. Talvez você não saiba disso ainda. Mas eu acredito que mais cedo ou mais tarde você vai descobrir. A jornada de autoconhecimento, ela acontece independente de você seguir o canal ou não. Independente de você ouvir os vídeos ou não. Isso é algo que está na vida. A vida cria o momento do autoconhecimento. Em alguma situação, em alguma parte do trajeto do seu caminho, você vai se deparar com o autoconhecimento. A necessidade de se conhecer. Você mesmo levanta essa questão: quem eu sou? O que eu estou fazendo nesse mundo? Entende? Vamos à segunda mensagem: dissolução das dores. Uma oração sincera e ardorosa dissolve mais rapidamente as dores do que todas as técnicas mentais possíveis. É interessante. Tá vendo porque eu parei de fazer terapia? Tá vendo porque eu tô fazendo isso aqui? A oração sincera
E ardorosa, ardorosa é com ardor, com crença, com fé. É uma sinceridade, uma convicção, fé. Fé inabalável. Toda fé inabalável, né? Esse tipo de oração, ela tem muita relação com autoconhecimento. Para que você tenha não apenas a capacidade de manifestar a fé, mas o domínio sobre ela a ponto de saber aonde aplicá-la, para onde direcioná-la, é preciso se autoconhecer. Então, por exemplo, quando você faz uma oração sincera e ardorosa, a fé está se manifestando junto. A oração é uma comunicação. A mensagem da semana tem a ver com a sua fala. A oração, ela tem a mesma vibração, sabe do que? Do desabafo. Da sua exteriorização, por exemplo, para um terapeuta. Em vez de você estar exteriorizando, desabafando com o terapeuta, você está fazendo isso com o papai. Isso é oração. Com certeza irá dissolver as suas dores, porque papai, ele vai e age diante da tua sinceridade, da tua fé, do teu ardor. Olha, dissolve mais rapidamente as dores de que todas as técnicas mentais possíveis, seja terapia, seja meditação, seja ritual, seja o que for. A oração é a ação mais poderosa que existe. Tanto é, né? Magos e bruxos sabem disso porque eles não fazem feitiços exatamente por esse motivo. Eles são alquimistas energéticos. A oração é a manipulação de energias, é a condução de vibrações e frequências. Eu não faço um ritual, um feitiço para abrir os meus caminhos. Eu oro e eu determino que se abram meus caminhos, que nem o Mar Vermelho foi aberto, sabe assim? Moisés não fez nenhum ritual, não, para o mar abrir. Ele simplesmente fez uma ação que significava a ordem. Abre. É que nem papai. Haja luz. Pá, houve luz. Se eu bato, vai abrir. Se você já fez todo tipo de terapia, se você já desabafou com meio mundo, se você já aplicou todas essas técnicas de exteriorização, faça uma oração do jeito que Exu ensinou. Vai lá no secreto do teu quarto, no teu cantinho, só você, papai, quem você acredita na espiritualidade. Faça uma oração sincera. Deixa fluir o que está doendo. Você não estará sozinho e você estará sendo ouvido ou ouvida. Tá bem? Vitória divina. O ego nasceu da tua essência. O ego nasceu da tua ausência e vai desaparecer na tua presença, Senhor. E a confirmação é uma oração. A oração é uma vitória divina.
Esta oração diz para papai: o ego nasceu da tua ausência e vai desaparecer na tua presença. Ou seja, o ego, a dominância do animal bípede acontece por causa da ausência de papai, da relação com a espiritualidade. Por quê? A essência é um ser espiritual. A essência não considera relevante nada aqui do plano físico. Tudo do plano físico é relevante apenas para o animal. O animal será dominante porque a essência não domina. A essência é o veículo da centelha. Quem é a centelha? A presença dele significa a luz da consciência, a expansão da consciência. É reconhecer quem é a centelha em você e quem é você. Você vive se perguntando: quem sou eu? Se você é imagem e semelhança dele, você é ele. Você não é você. Que interessante. O ego nasceu da tua ausência e vai desaparecer na tua presença. Quando você tem uma relação com o papai, com a espiritualidade, não existe mais o ego. O animal, ele não faz mais o que ele quer. E tudo que o animal quer é inconsequente. É para si. Um exemplo, lá no começo do vídeo, alguém me perguntando, né, sobre narcisismo e empatia. O narcisista é um ególatra. Ele venera, ele ama a própria imagem. E ele vai procurar a própria imagem em tudo ao seu redor. Isso é o ego. A egolatria, quando sai do padrão convencional, né? Engraçado que eu sempre comparei o ego com o pavão. Todo ególatra, todo egocêntrico, toda pessoa dirigida pelo ego parece um pavão. Percebe? Na postura, no ar de superioridade, parece um pavão, não parece? Sabe o que me preocupa? Quando eu estudo comportamento virtual, né? Eu ainda não tinha analisado esta plataforma. Todas as análises que eu fiz de comportamento virtual foram em redes sociais. É a primeira vez que eu faço aqui. Eu acho preocupante o que prende a atenção das pessoas e o que elas rejeitam, o que elas absorvem de conteúdo. E que tipo de conteúdo, que na verdade é só o nome conteúdo, de conteúdo não tem nada, né? O conteúdo parece um pires raso, na verdade. Às vezes eu tenho a forte sensação de que tudo que eu falo aqui
vai fazer sentido para tão poucas pessoas que vai dar para contar nos dedos das mãos. Porque compreender quem é o animal e quem é a essência exige consciência plena, atenção plena, uma consciência em evolução, expansão, a ponto de poder ver com clareza quem é o animal, quem é a essência, e se reconhecer em um ou em outro. Uma das verdades que ninguém quer encarar, estamos aqui de passagem. Vivemos como se fossem eternos, mas o animal não é eterno. O animal tem prazo de validade. A essência é eterna e a essência é quem de fato somos. E a essência, ela só produz, só manifesta o que é bom. Os frutos do Espírito, os dons. Quando os frutos do Espírito e os dons fluem de dentro para fora e atravessam a carne, o animal, reflete o interior. O animal, ele é muito superficial. Ele é autodestrutivo, ele é vaidoso, ele é ególatra. Ele sempre se apega, busca o excesso em tudo. Todo o excesso faz mal. Seja excesso para menos, seja excesso para mais. No meio não está simplesmente imparcialidade. A imparcialidade tem relação com equilíbrio. É a mesma coisa de eu ter um exemplo, tá? Porque eu não tenho. Mas vamos dizer que eu tenha uma posição política. Quando eu respeito a posição política do meu próximo e a posição política não define quem é o meu próximo ou qual o caráter do meu próximo, eu estou sendo imparcial, mas também estou em equilíbrio. Porque o animal, ele tem vontade de virar a cara para o outro, apenas porque o outro tem uma outra posição política. Vai julgar e criticar o outro por causa da sua posição política. Mas a essência compreende o equilíbrio, sabe? Isso é o mesmo com religião, com gênero, com qualquer coisa. Eu sou da magia, mas um filho é do candomblé, o outro é do budismo, o outro é evangélico. As escolhas deles para seguir o caminho com a espiritualidade define eles. O caminho define. O que eles escolheram não necessariamente. Não necessariamente, porque é preciso uma análise mais profunda, né? Nós vivemos as consequências das nossas escolhas. Se a consequência é boa, a escolha foi boa. Se a consequência não for boa, a escolha não foi boa. E aonde está o que é ruim? Em lugar nenhum. O que é ruim é a ausência do que é bom. Esse é o dualismo, não é? Ah, não. O dualismo diz ou é bom ou é ruim. O equilíbrio diz existe o ruim porque o bom não está presente. Assim como
A escuridão existe na ausência da luz. O diabo existe na ausência de Deus. Simples assim. O que é preciso ser compreendido de modo literal não é, né? Eu não sei qual vai ser o nome do vídeo. A mensagem da semana. Isso quer dizer que, lógico, como sempre, a mensagem da semana serve para mim também. Eu sigo a mensagem da semana. Por quê? Porque ela não é de mim, né? Eu procuro aplicar. Eu só sou a mensageira. Eu vou ter que ouvir o vídeo para concluir, porque eu estou entrando em profunda reflexão com essas mensagens. Tá falando de novo da escuridão, da ignorância, daquilo que nós falamos, do ego, de novo de ignorância, da oração, que é o que nós falamos. O que você fala é o quê? É, por exemplo, assim, o que você fala é poesia, o que você fala é oração, o que você fala é maldição, o que você fala é tóxico, o que você fala manifesta o que de você? Por exemplo, tem um texto lá em um dos blogs meus que eu vou trazer, fala sobre pessoas assombradas. Há pessoas assombradas, há pessoas tóxicas, há pessoas que são vampiros energéticos, né? Mas não é que elas são totalmente vampiros energéticos, ela tem essa capacidade de puxar a energia dos outros, elas roubam a energia dos outros. Tudo isso é percebido através das atitudes das pessoas. Há pessoas assombradas que se autoafirmam pessoas muito boas, mas as atitudes delas mostram que elas são assombradas. Há pessoas tóxicas que se autoafirmam vítimas de um monte de pessoas, de circunstâncias do mundo, mas as atitudes dela mostram que ela é apenas tóxica. Que tipo de pessoa nós estamos sendo, né? No nosso falar, no nosso... Lembrei de uma música agora que eu acho que eu gravei um short cantando essa música e eu fiz um videoclipe dessa música que eu adoro. Ela é como uma oração. Eu vou deixar o link aqui para vocês. É uma música bonita, gospel, né? Ensina-me a amar, mesmo quando só há ódio ao meu redor. Ensina-me a dar, mesmo quando não há nada a receber. Ensina-me a aceitar tudo o que tens preparado para mim. E tudo que tem preparado para nós é bom. Não sei quem plantou essa sementinha que está enraizada de que a gente tem que se preparar para o que está reservado para nós e isso significa que está vindo algo ruim. Não, tudo que está preparado para nós é bom. Confiando que tudo está nas tuas mãos e que tudo vem de ti, Senhor. De onde você acredita que vem tudo? Há o que é gerado pelo próprio ser humano, que nem o mal. Papai abomina o mal. Papai é amor. Da onde que vem o mal? Quem cria o mal? O ser humano. E o ser humano foi colocado neste mundo não foi para criar mal, não.
Por que que ele resolveu criar o mal? Um efeito cascata, um efeito dominó. Essa observação faz parte da jornada de autoconhecimento, que nos leva à conclusão do quanto somos padronizados, condicionados e manipulados. Vou assistir o vídeo, eu ainda não sei o tema do vídeo, mas vocês vão saber. Espero que vocês tenham uma semana assim, ainda em constante gratidão. Há tantos motivos para agradecer, vocês descobriram isso? Ainda em constante oração, e não pense vocês que oração exige que vocês se tranquem no quarto, ou que fiquem de joelhos, que acendam uma vela. Não, vocês podem orar o tempo todo, em pensamento, enquanto vocês estão indo para o trabalho, enquanto vocês estão fazendo alguma coisa, enquanto está tomando banho, a qualquer momento. Orar e meditar pode ser a qualquer momento. Meditar é um estado de introspecção, tá? Onde você é apenas o observador de si mesmo, né? Que vocês possam mudar o modo como vocês enxergam tudo, mas não mudar literalmente, mudar apenas de ângulo. Se vocês antes viam as coisas de baixo, comece a ver da sua estatura normal ou um pouco mais acima, ou na diagonal, ou de canto de olho. Altera o modo como você tem olhado para a mesma coisa, para que você possa entender porque sempre acontece a mesma coisa. Altera o modo como você tem falado repetidamente, às vezes, muitas vezes. O modo como você fala faz com que você vibre aquilo que constantemente está retornando para você. Reflexão e mais reflexão. E domestica o teu ego. Peça nas suas orações para papai te guiar, adestrar o teu ego. E independente do que os outros digam de negativo contra você, você continua sendo você. Nada do que as pessoas digam tem o poder de mudar quem você é de fato, a não ser que você dê esse poder. Tá bom? Então tá. Gratidão pela presença de vocês. Tenham uma semana abençoada como sempre. Até o próximo vídeo. Beijos na alma.